Fala traders, muito prazer, meu nome é Márcio, eu sou aqui da Alphabet Trading Desk e estou trazendo o nosso primeiro vídeo aqui para o YouTube. Nosso canal ele é mais ou menos novo, né? Deve ter uma faixa de uns 3 a 4 meses. Esse é o nosso primeiro vídeo, um educacional sobre o Market Profile. Nós vamos estar falando bem aprofundado sobre o Market Profile e vamos estar colocando todas as nuances que o Market Profile proporciona e as vantagens que ele traz para nós, operadores de intraday, né? Nós vamos estar falando sobre essa ferramenta fantástica que é usada desde 1980, foi criada na CBOT, né? A Chicago Board of Trading, juntamente com Peter Steinmeier. Uma ferramenta fantástica e nós vamos estar cobrindo ela a partir de agora. Antes, eu queria pedir para vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir, porque a partir de hoje nós vamos trazer aqui para vocês todas essas ferramentas que são utilizadas aí pelos grandes profissionais aqui nos Estados Unidos. Vocês não vão se arrepender. Se inscreva no canal, compartilha, tá bom? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Então, pessoal, aqui estamos, né? Vamos falar, vamos tentar passar para vocês aí o que é o Market Profile, história do Market Profile e tentar colocar um conteúdo, né? Uma explicação melhor fundamentada para vocês aí no Brasil que pretendem aprender sobre essa ferramenta que ajuda, né, a você entender o direcionamento do mercado, se está consolidado, se tem probabilidade de entrar em uma tendência, se o próximo dia pode entrar num range, então ficar ali consolidado. São diversos cenários, né, que o Market Profile traz para a gente à luz, né? Então, vamos lá. Começando aqui, pessoal, o que é o Market Profile? O Market Profile, ele é uma ferramenta que foi criada na CBOT, né, a Chicago Board of Trading, em 1985, para tentar, com a evolução do mercado, né, com a evolução da tecnologia e todas as ferramentas tecnológicas que foram introduzidas dentro da CBOT, então, para trazer à luz, né, os dados que eram processados ali, porque à medida que o tempo ia passando, ia ficando mais complicado, a tecnologia entrando e você não ter nenhuma ferramenta tecnológica, né, informatizada para você poder analisar esses dados. Então foi criado o Market Profile e o Peter Steinmeier, ele é o pai, a gente pode considerar que ele é o pai do Market Profile, né? Agora nós vamos entrar no que interessa, né? O que realmente é o Market Profile? Para que serve? Para que usamos essa ferramenta? Bom, o Market Profile é uma ferramenta extremamente poderosa para a gente poder fazer as nossas análises de pré-market, de pré-semana, pós-market. Nós não utilizamos o Market Profile como uma estratégia de operar. Nós não operamos o Market Profile. Claro, existem pessoas que gostam de operar o Market Profile, que com o decorrer do tempo, né, mais para frente, nós vamos entrar em algumas siglas, algumas regiões, algumas informações que o Market Profile passa, que as pessoas criam estratégias baseadas nessas funções. Mas eu, particularmente, não utilizo o Market Profile para fazer as minhas entradas de trade, né, fazer as minhas operações. Ele me baseia, ele me localiza, ele me dá um norte, e é por isso que eu gosto tanto dele. Então aqui a gente vê aqui do lado, aqui no nosso lado direito, aqui a gente tem aqui esse profile, e ao lado dele nós temos mais um outro profile. Esse profile aqui, ele é chamado de TPO. O que é o TPO? O TPO é cada letrinha dessa que é formada. Aqui do seu lado direito nós temos o Volume Profile, que já é conhecido por muita gente, né, por conta de volume e por conta dos seus picos e vales, né? Então, baseado nesse volume, você tem posicionamento e interesse nessas regiões e muita gente utiliza ele também. Aqui a gente tem um eixo X e aqui a gente, opa, ficou um pouquinho não, muito torta, né? Aqui eixo Y, correto? A formação do Market Profile é a mesma coisa do candlestick. É a mesma coisa. O candle, ele tem um determinado tempo para ser formado, né? Ele vai nessa direção, ou ele pode ir nessa direção. Que candle num tempo gráfico. Vamos colocar, por exemplo, 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, que é o tempo que ele vai correndo aqui, vai se formando um candle. No caso do Market Profile, a gente utiliza os TPOs, como eu falei anteriormente, a gente utiliza os TPOs. Então vamos lá, dê uma limpada na tela. Esse aqui é a formação do TPO, que seria, no caso, os nossos 30 minutos. Cada linha dessa, uma letra A,
é o que é o que simboliza o TPO. Então, o TPO. Pareado com a distribuição, né, e com o tempo, você vai acabar formando essa fileira de TPOs. E quanto tempo leva para ela ser formada? 30 minutos, correto? Então, o TPO A levou 30 minutos para se formar. E esse foi a formação do TPO. Essa aqui foi a formação desse primeiro TPO. Ok? Assim que se termina 30 minutos, é aberta uma nova sequência de TPO. Que aqui no caso seria a letra B. Ela está aqui. Tá saindo um pouquinho torto, né? Mas vamos lá, que aqui a gente está mexendo no mouse. Tá certo. Então aqui, na letra B, seria mais 30 minutos. O que isso nos leva a crer? Que cada fileira de TPO é comparada a um candle. A um candle de 30 minutos, correto? Um candle de 30 minutos. É bem simples, quando você começa a entender, você vê que o processo é simples, né? Então assim, aqui no caso do nosso TPO Profile, é formado por fileiras de TPOs e cada fileira tem 30 minutos. Ao lado do TPO Profile, deixa eu apagar isso aqui, nós temos o Volume Profile, que já é de conhecimento de todos, que é baseado em volume, as regiões de volume. Muito parecido com o TPO, nós também temos aqui o nosso Value at High e Value at Low. Value at High, Value at Low, correto? No TPO, nós também temos, né, no Market Profile nós também temos Value at High e Value at Low. E aqui no Volume Profile nós também temos aqui a POC, como também no Market Profile nós temos a POC. Vocês estão percebendo que os dois são muito parecidos? O que nos diferencia um do outro é que o TPO é baseado em preço e tempo. Preço e tempo. Cada fileira de TPO, 30 minutos. Tá ok? O Volume Profile ele é baseado em volume. Ele é baseado em volume. Um pouquinho diferente. Por que nós usamos os dois? Usamos os dois porque quando você agrega o volume ao tempo e preço, torna-se mais efetiva aquela região. Logicamente, a região que teve mais interesse, ela pode se tornar um suporte, uma resistência no futuro, correto? Pode ser visitada, né? Então, aqui a gente pode traçar as nossas regiões baseado nisso. Então, pessoal, o Market Profile ele é formado dessa forma. Basicamente, ele tem as suas particularidades, mas o que a gente está falando aqui é mais o básico do Market Profile. Nós vamos passar para o próximo slide e lá a gente vai fazer a comparação dos candles com o Market Profile para vocês entenderem um pouco mais sobre essa nuance de um com o outro e como os dois se parecem muito, mas só um Market Profile é muito mais eficiente na hora de você fazer uma análise, um pré-mercado, um pós-mercado, fazer uma análise mais macro daquele ativo que você está olhando, ok? Bom, pessoal, como aqui a gente pode ver, eu coloquei aqui essa primeira foto de candlesticks, né? Nossos candles. Coloquei aqui do lado o nosso Market Profile expandido, né? Porque aqui você tem ele, o usual, que é o comprimido. Aqui ele está junto, todos os profiles, todos os TPOs juntos. E aqui você separa eles, né, de uma tal forma que fica melhor de visualizar. O que a gente repara? E aqui a gente vai entender a diferença e a importância que o Market Profile traz pra gente. No candle, se você olhar, esse terceiro e esse quarto, seria como se fosse esse terceiro e esse quarto profile. Esse profile é o que está mais destacado. Então, se você pegar ele, você vai ver do começo do pavio até o fim do pavio, é um profile de TPO. Correto? Então, aqui no Market Profile, você tem todas as pontas. Você não é baseado em pavios. Consegue perceber? E aqui outra coisa muito importante é o volume. Aqui você tem um volume muito alto de compra, correto? Um volume comprador muito maior que o vendedor. O que nós temos aqui no candle? Nós temos um candle com um pavio menor de baixo do que o de cima. Porém, a gente não sabe aonde, em qual região
se localiza a maior concentração de volume. A gente tem somente a barra de volume e um candle. Se a gente pegar essa ponta do candle para analisar, a gente vai ver que esse TPO que se equaliza a esse candle não teve praticamente nenhum interesse. E o que aconteceu com o preço? Ele chegou lá em cima e retornou. Olha até onde ele veio. Para depois ele subir de novo, fazer esse teste nessa resistência e posteriormente descer até lá embaixo. Pessoal, o Market Profile dá para a gente poder entender e reagir a certas nuances que o mercado nos mostra. E dá para entender o que está acontecendo no mercado, aonde você percebeu que compradores foram trapped, aonde que os vendedores foram trapped, em qual região se concentra a maior parte do volume, juntamente com o preço, que vai nos dar mais importância àquela região, ao invés de ficar pescando pavios de candle, perdidos no espaço. Vocês estão entendendo? Vocês estão me seguindo e vendo a diferença e a importância dessa ferramenta? Bom, pessoal, espero que tenha sido de grande valia para vocês, que eu estou trazendo essa informação, estou trazendo conteúdo e querendo repassar, né, isso mais para as pessoas que querem entender realmente como o mercado funciona. Pessoal, por que usar o Market Profile? Essa pergunta é muito interessante e eu penso que muitos de vocês devem pensar dessa forma. Para que você usa o Market Profile? Bom, o Market Profile, a gente usa ele para identificar as áreas de valor e as oportunidades que elas podem nos mostrar. O Market Profile é uma ferramenta para te ajudar a encontrar uma oportunidade. Ela foi feita para te mostrar as oportunidades que estão quando o preço desconecta do preço justo, né, que é mais conhecido como cost basis. Então, quando esse preço desconecta desse preço justo, é onde o Market Profile te mostra a oportunidade e a sua estratégia que vai dizer: aproveite esta oportunidade, seja inteligente. Então, quando eu disse lá atrás que eu não opero com o Market Profile, é justamente isso, porque ele vai me dizer em ampla escala se aquele preço que hoje está sendo praticado daquele contrato, daquele ativo, é um preço justo, se ele está baseado dentro de um cost basis. Né? O cost basis é o que o pessoal utiliza muito aqui para falar sobre o preço justo, né? Sobre o valor, né? O fair value. Então, assim, o Market Profile, ele te mostra isso. E o que mais que a gente pode ver? Quando o preço está aqui, vamos colocar aqui um certo ativo, né? Um ativo O. Esse ativo está sendo praticado nesse preço aqui. Quando esse preço desconecta do fair value, do cost basis, e vai muito para o lado positivo, o que o preço tende a fazer? Tende, isso não quer dizer que seja obrigatório que volte, mas ele tende a retornar de volta ao seu fair value, correto? A mesma coisa acontece quando ele vai para o seu lado negativo. A tendência dele é retornar, tudo bem? Estamos entendidos? No próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês, ok? Aqui, pessoal, vamos dar um exemplo aqui de um iPhone, correto? Quanto mais tempo gasto um preço, né, um preço que está ali visível, mais notório o valor daquele produto fica, né? Então, vamos considerar que esse iPhone aqui, ele custa $1.000, correto? $1.000. E a gente vê esse iPhone sendo vendido a $2.000. A gente que comprou esse aqui é o fair value, é o valor justo, é o cost basis. Cost basis desse momento, né? É o cost basis. Então, pessoal, quando a gente vê e a gente sabe que o preço desse iPhone, que é um valor que você vai hoje na loja, no Brasil eu não sei quanto está custando hoje, deve estar custando uns 8 a 9 mil reais, mais ou menos. Mas você sabe que esse é o preço que é praticado. E aí você vê esse iPhone sendo vendido a 17 mil reais. Você sabe que está muito caro. O que acontece? Quem comprou lá na fábrica por 1.000, vai querer vender aqui por 2.000. Essa venda de 2.000 por 1.000 vai dar um lucro. Pera aí, pessoal, deu um probleminha aqui, mas vamos lá. 1.000 aqui, eu vou colocar de novo 1.000. Pessoal, deu um probleminha aqui, eu tive que apagar sem querer. Mas enfim, vamos continuando. Então, pessoal, quem tem esse iPhone e vê que o preço dele está a 2.000, vai querer vender esse iPhone e vai lucrar milão. Vai lucrar milão, correto?
E a tendência, quando esse pessoal que está com todos esses iPhones aqui estocados, vendendo a 2.000, todo mundo lucrando, apesar de que o público que estava aqui nessa época, né, querendo comprar a 1.000, era muito maior do que a oferta, né? A procura era muito maior que a oferta, fez esse preço subiu aqui para esse valor, ainda tem gente que compra nesse valor. Tem gente que compra, correto? Você vê quando o preço está lá em cima e tem gente comprando, você sabe o que isso quer dizer. Então, aqui ele está lucrando dele e posteriormente o que acontece? A tendência é do preço voltar ao seu cost basis. A mesma coisa acontece aqui atrás, quando o preço está muito baixo. $500 um iPhone, você sabe que o preço justo dele é 1.000. E o que você faz? Você corre lá, enche o seu carrinho de compras, correto? Vamos desenhar aqui um carrinho de compras aqui. Você enche ele e vai vender lá na frente a 1.000 para lucrar, nesse caso, 500. Então, vocês percebem que essa metodologia de oferta e demanda, ela aparece e ela é conectada no Market Profile. E lá você enxerga tudo isso que está acontecendo aqui muito claramente. Tudo isso que você vê aqui acontece no Market Profile. Tudo isso aqui nos dá uma ideia de aonde o preço justo pode conduzir a negociação. E aí a gente vai poder avaliar muito mais rápido quando o preço estiver desconectado do cost basis, que é o valor justo. Vocês estão me seguindo? Pessoal, esse aqui é o Jim Dalton. Ele é um precursor do Peter Stademeier. Ele é uma mente assim fantástica no mercado americano, no que diz respeito a market profile. Ele é uma pessoa completamente experiente, uma pessoa inteiramente íntegra, fantástica e super de sucesso no business, né? Na indústria de trading, na indústria financeira. O Jim Dalton hoje ele tem um site, né? E ele oferece cursos, né, sobre market profile, cursos intensos, cursos tanto para iniciantes, médio e intensos, né? Que é chamado de Market Profile Foundation. E ele já dizia, né? O preço é um mecanismo de publicidade com o tempo regulando todas as oportunidades anunciadas e o volume medindo o sucesso ou o fracasso de todas as oportunidades anunciadas. Tudo isso está claro como água cristalina no Market Profile. Lá ele mostra tudo. O preço anuncia e o volume confirma, correto? Então, eu particularmente fiz um curso com o Jim Dalton, fiz um curso com ele recomendadíssimo, recomendo a todos que queiram se aprofundar mais no Market Profile. Façam um curso com o Jim Dalton, ele tem inúmeros cursos, tem inúmeros webinários free. Se você não quiser pagar o curso, você pode assistir o webinar dele e lá tem muito conteúdo bom, muita coisa boa, muita coisa interessante. Então é isso aí, pessoal. Nós fizemos um apanhado aí bem resumido, né? De alguns fatos e curiosidades sobre o Market Profile. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, dá essa força pra gente. A gente vai começar a trazer muito produto bom, muito educativo aí, de qualidade para vocês. E lembrando mais uma vez, o nosso foco aqui no meu canal é trading discricionário, tá ok? Então a gente trabalha muito com discrição aqui, operações discricionárias, nada mecânico, nada naquele 1, 2, 3, bateu aqui, vela disso, vela aqui, não. A gente trabalha sempre com contexto e a gente tenta colocar isso em prática, tá ok? Um grande abraço, galera!